Gravando. Só minha cabeça tá cortando ou não? Não, Tá de boa? certinho. Então vamos lá. Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui e no vídeo de hoje eu quero te falar tudo o que você precisa saber sobre orçamento de obra, tudo o que as construtoras consideram na hora de fazer o orçamento da sua construção ou se por um acaso você for executar a sua obra, saiba que você terá vários custos, legal? Então eu quero discorrer aqui com vocês sobre esses pontos relacionados a orçamento de obra, ou seja, eu quero de fato tirar aí as vendas dos seus olhos e fazer com que você enxergue todos os possíveis custos que você tenha na tua obra e que às vezes estão muito longe daquilo que você imaginou que teria. Por isso que muitas vezes você já deve ter ouvido alguém falar assim, olha, me planejei com 100 mil reais e gastei 130, me planejei com 200 mil, gastei 300, tá? Também tem um pouquinho dessa falta de análise nos custos que faz com que o custo total da construção aumente. Então vamos lá. Você precisa considerar os gastos de água e luz. Então, durante a tua construção, supondo que vamos tratar aqui numa obra de 12 meses. Eu sempre vou falar então nesses 12 meses, legal? Você tenha 12 meses de construção, então são 12 meses de água, 12 meses de luz. Coloca 100 reais, chutando só para arredondar minha conta, 100 reais de água e luz somados aí, vezes 12 dá 1.200 reais no ano. Então são 1.200 reais que você tem de custo na tua obra, tá? Considera também registros de funcionário. Então vou colocar lá um pedreiro, um servente, 2 pedreiros e um servente, por exemplo, que trabalharão na obra. Então eu estou falando de fundo de garantia, previdência social, todas as coisas que envolvem a contratação de um funcionário. Aí no final da construção você vai demiti-los porque encerrou o teu contrato. Então tem proporcional de férias, proporcional de 13º, no contexto como um todo, vale alimentação, vale transporte, uma série de coisas que fazem parte do custo. Lá no final da obra, uma parte do INSS que está sendo pago todos os meses, a gente consegue recuperar. E lá no final da obra, quando a gente for, então, se acertar junto ao INSS, com relação ao INSS junto à Receita Federal, a gente tem um abatimento. Todos os meses você tem um contador, o honorário do contador, então ele te cobra uma porcentagem, um número, chutando baixo, tá? Imagine que o contador te cobre 100 reais por mês, são também 1.200 reais de custos que você vai ter. Imagine que nós teremos que alugar então um abrigo, o barraco da obra, e tem um custo aí de 180 reais por mês um barraco. Se você deixar ele 10 meses na obra, já dá 1.800 reais. Mas por que 10 meses, Marcelo, sendo que a obra tem 12? Que chega um momento da obra que você consegue mandar o barraco embora, devolver ele e você usa a própria obra para armazenar materiais, tá? Você queira, por exemplo, uma segurança monitorada na tua construção, então você tem um custo da instalação das câmeras, você tem um custo aí do monitoramento ou apenas a ronda. Você pode pagar para um guardião ficar fazendo ronda, às vezes em alguns horários da noite, da madrugada aí na tua obra. Isso é um custo também e até agora a gente nem começou a falar da obra em si. Todos os custos com o projeto, CREA, o CAL, prefeitura, os alvarás, carta de habite, documentos como um todo. Se você entra, por exemplo, num financiamento, você tem todos os gastos com a Caixa Econômica, com a tramitação da tua documentação. São custos que se perdem aí, às vezes, na nossa conta. A gente esquece de considerar isso. E quando uma construtora, por exemplo, está orçando isso, ela leva tudo na ponta do lápis, justamente para quando ela te vender uma casa, te vender a construção, o serviço que será feito, ela não tenha prejuízos. Ela precisa sim cobrir todas as despesas dela e ainda ter o seu lucro. Legal?
Aí a gente entra na construção propriamente dita, o que nós chamamos de custos diretos: madeira, caixaria, ferros, a mão de obra de quem vai trabalhar, pedreiros, pintores, eletricista, encanador, metalúrgico, jardineiro, todo mundo, azulejista, pessoal que vai trabalhar na obra, revestimento, argamassa, areia, cimento, pedra, cal, concreto usinado, enfim, todos os produtos, os insumos, mão de obra que vai de fato compor a construção como um todo. É aquilo que nós estamos vendo, é aquilo que nós enxergamos na nossa construção, são os custos diretos. E é nesses custos diretos que normalmente as pessoas conversam, em cima deste valor que as pessoas ficam travadas e esquecem de todas as outras coisas ao redor que influenciam na construção como um todo. Tá? Finalizamos a nossa obra. Bom, antes da finalização eu vou falar dos acabamentos um pouco. Pega uma torneira como um exemplo. Então, qual é a função da torneira? Você abre a torneira, sai água. Essa é a função dela. Você pode colocar uma torneira de plástico na tua casa que custa R$10, tá? Chutando alto. Mas você não vai colocar uma torneira de plástico, você quer uma torneira melhorzinha, de inox. Então, custa R$85 a torneira. Mas você viu num filme, você viu na novela, você viu em algum lugar uma torneira que ela mexe, aí você vai comprar a torneira, ela custa R$1.600, tá? Qual é a função da torneira? Sair água. Mas você percebe que no mesmo produto tem uma variação muito grande de real. Se você faz isso com vários produtos na tua casa e você acaba optando pelo produto mais caro, o custo da tua construção ele estoura. Isso a gente brinca aqui no escritório, tá? Quando eu converso com os clientes, muitos deles falam assim, ó, já que eu estou construindo, então quero investir. Cuidado com essa palavra do já que, porque pesa no bolso. Já que eu estou comprando uma torneira, deixa eu comprar essa torneira gourmet, ela custa R$1.600, mas faz o meu gosto. Já que eu vou pintar a minha casa, deixa eu pintar com essa tinta, com esse detalhe, porque é o meu gosto. Já que eu vou comprar o revestimento, um porcelanato, por exemplo, já que eu estou colocando, já que é minha casa, eu quero colocar o melhor. Então eu coloco lá um de R$250 no metro quadrado. Já que eu estou fazendo isso, estourou a conta bancária, faltou dinheiro para terminar a obra. Então cuidado com esse processo aí no já que. E quando as construtoras fazem orçamento, a gente trava os valores, os limites máximos que o cliente pode, justamente para não extrapolar. Então eu acabo de fechar um contrato de R$456 mil e para que eu chegasse nesse valor, eu tive que quantificar quantos acabamentos de registro eu tenho, qual é o custo da base do registro e qual é o custo do acabamento. Eu estou deixando claro para o cliente que esse acabamento, não lembro, custa R$45, R$55. Se por um acaso ele quiser um acabamento diferente, ele precisa obrigatoriamente pagar o excedente e vai extrapolar os R$456 mil. Se ele ficar dentro de todos os acabamentos que eu posicionei para ele, ele não gasta um centavo a mais, porque exatamente aquilo que nós firmamos em contrato eu vou respeitar. Tá? Então eu coloquei lá um porcelanato de R$40 no metro quadrado, coloquei uma torneira de 150, coloquei uma porta de 160, uma porta de entrada de 450, uma casa de padrão médio, legal? Eu fui apresentando isso e cheguei nesse valor. Então, deixo claro para ele que esse é o valor da casa dele, desde que não tenha alterações, desde que não entre no já que eu estou fazendo, deixa eu alterar isso, alterar aquilo, tá? Uma coisa importante que nós consideramos é o risco. Que risco é esse? Eu estava construindo uma casa ano passado, creio eu, e o pessoal da terraplanagem começou a mexer na terra, e eles não se tocaram, eles foram invadindo a calçada e eles estouraram a rede da alimentação da água fria, né, da água potável, de um bairro inteiro, estourou ali o encanamento. Eu tive um custo, se eu não me engano agora, de R$700 ou R$900. Isso foi um risco que eu tive na obra. Não faz parte do custo da obra e como eu trabalho com um preço global, que seria, eu mostro para o cliente o preço total da construção e eu assino um contrato com ele dizendo que eu entrego aquela obra para ele não tem custo nenhum adicional, então eu tive que arcar com esse custo. Isso é um risco.
Supondo que eu esteja trabalhando e isso aconteceu numa outra casa que foi feita em 2017, nós estávamos fazendo a nossa construção e a divisa da casa tinha uma edícula, uma área de lazer. E nós trincamos, deixou uma rachadura de cima e embaixo assim na edícula e isso nos custou algo em torno de R$1.000 e poucos entre trocar piso, trocar um porcelanato que tinha lá e tal. Risco não faz parte da obra, mas tem um risco, tá? Depende da obra, 0,5%, 1%, 5%, depende da vizinhança. Isso faz parte dos custos que a gente tem que considerar. Quando você contrata uma construtora, tem o lucro dela. Algumas consideram 5, 10, 15% de lucro, depende da construção, tá? No final da tua obra, então, como eu disse lá no começo, a gente precisa se regularizar com relação ao INSS junto à Receita Federal, tem todo o trâmite de carta de habite junto à Prefeitura, tem os custos com a averbação no registro de imóveis, enfim, custos que não acaba mais. Se você, como eu disse também, trabalhar aí com financiamento, tem todos os custos da finalização do financiamento, da alienação fiduciária, que é um custo que tem junto à Caixa Econômica, uma série de coisas. Então, nesse vídeo eu tentei apresentar para você um monte de gastos que nós temos que não é da casa, da construção propriamente dita, tá? São papéis, impostos, encargos que fazem parte da construção, mas que nós não estamos vendo e que isso precisa sim ser computado. Então, neste vídeo eu quis te apresentar de fato tudo aquilo que você precisa saber sobre um orçamento de uma construção. E se eu conseguir abrir os seus olhos com relação a esses gastos, comenta aqui, deixa o teu depoimento aqui para mim dizendo se eu te ajudei. E às vezes acaba eu não escrevi, não fiz um roteiro aqui, com certeza devo ter esquecido de algum custo aí. Então me lembra aqui, também escreve nos comentários para que outras pessoas quando forem assistir o vídeo e ler os comentários, elas possam, opa, tem mais isso, mais isso, mais isso. Tá? Legal? Se foi relevante para você, compartilhe com as pessoas, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, isso faz com que o canal cresça, faz com que a gente consiga mandar essa mensagem para mais e mais pessoas e o nosso intuito, de fato, é melhorar a qualidade das construções residenciais aqui no Brasil. E para isso eu conto com a sua ajuda para que a gente possa, de verdade, difundir esse conhecimento. Fechado? Eu sou o Marcelo Akira e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Moço.